a Jesus e lhe propuseram a seguinte questão. Um homem morreu e deixou uma mulher viúva. A viúva se casou com outro homem que a deixou também viúva. Esta viúva se casou mais 5 vezes e de todas as vezes enviuvou. No mundo espiritual, de qual homem ela será a mulher? Jesus sorriu e respondeu. No mundo espiritual não há maridos nem mulheres. Há somente irmãos e irmãs, pois todos reconhecerão que são filhos de um único Pai, que é Deus, o qual é Deus de vivos e não de mortos, porquanto a morte não existe. Alguns dos escribas que assistiam ao que se passava, disseram a Jesus. Mestre, respondeste muito bem. E daquele dia em diante, ninguém ousou fazer-lhe novas perguntas. 93. Jesus censura os escribas. Contudo, Jesus não perdia a oportunidade de mostrar ao povo os erros dos escribas e dos fariseus. E fazia ele muito bem, exclamou Juquinha. Uma ocasião, continuou Dona Lina, em que o povo ouvia, disse a seus discípulos. Guardem-se dos escribas e dos fariseus, que andam com vestes compridas, gostam de ser saudados nas praças e nas ruas, e de ocuparem os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, a pretexto de fazerem largas orações. Cuidado com eles, porque receberão maior condenação. Não compreendi bem, Dona Lina, falou Roberto. É fácil. Os escribas e os fariseus faziam orações pelos mortos e cobravam essas orações, consumindo, por vezes, o pouco que o morto tinha deixado. E como sempre andavam de mãos dadas com os poderosos, orgulhosamente nas solenidades públicas ocupavam os principais lugares, distantes da humildade que deveriam exemplificar. Compreenderam agora? Sim, senhora, respondemos. 94. A pequena oferta da viúva pobre. Havia no templo uma arca, ou seja, uma caixa muito grande, chamada gasofilácio, onde o povo depunha suas esmolas. Um dia Jesus estava ali perto com seus discípulos e observava que os ricos davam muito. E achegou-se à arca uma mulher pobrezinha, viúva, que humildemente lançou nela 2 pequeninas moedas. Jesus voltou-se para seus discípulos e lhes disse: Olhem que esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Os outros tinham de sobra para dar, ao passo que ela mal tem para comer. Então quem tem muito e dá muito e não tem mérito? Perguntou Dona Aninhas. Tem muito, respondeu Dona Lina. Mas a lição de Jesus nos mostra que o mérito da viúva pobre foi grande porque a sua oferta, embora pequenina, ela juntou o sacrifício. E quando o bem é praticado com sacrifício é muito mais meritório do que aquele que foi praticado com todas as facilidades, não é justo. É com trema verdade, confirmou Dona Aninhas. Paremos por aqui. Amanhã entraremos na parte dolorosa de nossa história, quando começam a tramar contra a vida de Jesus. Oremos e despeçamo-nos em nome do Senhor. 95. O pacto da traição. Aproximava-se a Páscoa, prosseguiu Dona Lina no dia seguinte, depois de nos ver cada um em seu lugar. O povo seguia alegremente Jesus e agrupava-se ao redor dele para ouvi-lo. De dia ensinava no templo e de noite retirava-se para o sossego do Monte das Oliveiras. Ele ensinava no templo sem ser sacerdote, Dona Lina? Perguntou Juquinha. Sim. Jesus não era sacerdote, mas tinha o direito de ensinar porque conhecia as Escrituras, do que tinha dado provas muitas vezes. E como o templo era enorme, cabiam nele milhares de pessoas. Quem quisesse ensinar, arranjava um canto e lá, rodeado de seus discípulos e de ouvintes, dava as lições. O cantinho de Jesus estava sempre cheio, e como ele frequentemente mostrava os erros dos sacerdotes, os quais viviam em desacordo com as leis de Deus, os sacerdotes lhe tinham ódio, e andavam procurando um meio de matá-lo. Só por isso já se vê que eles estavam mesmo muito afastados das leis divinas, comentou Dona Leonor. Vocês se lembram de que um dos seus discípulos se chamava Judas Iscariote? Pois foi esse que os sacerdotes escolheram para instrumento de suas maquinações, chamaram-no, fizeram-lhe uma porção de promessas,
Deram-lhe dinheiro e acabaram por convencê-lo de que deveria ajudá-los a prender Jesus. Ele concordou e esperou uma oportunidade para entregar o mestre, sem que o povo se alvoroçasse. Que judiação! Exclamou João André. 96. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus gostava de dar exemplos concretos de como nos devemos tratar uns aos outros, continuou Dona Lina. Com seus exemplos ele nos ensina claramente como podemos agir com bondade, amor e humildade para com o nosso próximo. Um de seus exemplos mais belos é aquele que lhe lava os pés de seus discípulos. Como vocês sabem, lavar os pés dos outros é um ato de muita humildade e, naquele tempo, era obrigação dos servos lavar os pés de seus senhores. Pois bem, Jesus um dia cingiu-se com uma toalha e lavou os pés de seus discípulos, embora Simão Pedro protestasse. Depois sentou-se com eles de novo à mesa e disse-lhes: Vocês compreenderam o que fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem porque de fato sou. Ora, se eu, senhor e mestre, lhes lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu lhes fiz, vocês façam também. Lá em casa, mamãe não deixa ninguém ir dormir sem lavar os pés, disse a Cecília. Eu lavo os pés de meus irmãozinhos. Lina, disse Dona Ninhas, a reforma de minha chácara está quase terminada. De comum acordo com meu marido, nós a transformamos num asilo para os pobrezinhos desamparados. Quero que você vá inaugurá-lo antes de ir para o colégio. Dona Lina ficou visivelmente emocionada. Em seus grandes olhos negros brilhou uma lágrima, que ela não queria deixar cair e falou-nos. Vejam vocês o poder de Jesus sobre nossos corações. Graças à sua história que mal e mal lhes estou contando, os pobrezinhos daqui já vão possuir o seu abrigo. Por aí vocês podem avaliar, ainda que palidamente, as transformações pelas quais passou e está passando o mundo sob o influxo poderoso de suas palavras. É verdade. A ele devemos toda a nossa gratidão, exclamou o Senhor Antônio. Por isso devemos lembrar-nos sempre do que ele afirmou um dia a seus discípulos: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Dona Lina agradeceu o convite e disse que fazia questão de que todos nós estivéssemos presentes com nossas famílias. E convidando-nos a orar, encerrou a história daquela noite. 97. A última Páscoa, a Santa Ceia. Contei em casa que Dona Aninhas estava fundando um abrigo para crianças abandonadas, para cuja inauguração estávamos todos convidados. Papai achou a ideia muito louvável e prometeu colaborar em tudo o que estivesse em seu alcance. E quando nos reunimos ao pé de Dona Lina, ela assim continuou. Era chegado o dia da Páscoa. O que é a Páscoa, Dona Lina? Perguntou Juquinha. A Páscoa é a principal festa do povo judeu, que a celebra em memória de sua saída do Egito, onde vivia escravizado. O povo hebreu guiado por Moisés estabeleceu-se na Palestina, que se tornou uma nação rica e poderosa. Para nós é o dia em que comemoramos a ressurreição de Jesus. Jesus mandou que Pedro e João fossem preparar a Páscoa. Onde? Perguntaram-lhe. Quando vocês entrarem na cidade, respondeu-lhes Jesus, vocês verão um homem levando uma bilha d'água, sigam-no até a casa em que ele entrar e digam-lhe. O mestre te manda dizer, onde está o aposento que me dás para eu nele comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma grande sala toda ornada e façam ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como o Senhor lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus sentou-se à mesa com seus 12 discípulos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês, antes de minha morte, porque um de vocês me há de trair, entregando-me aos sacerdotes. E todos os discípulos começaram a perguntar quem seria. 98. O maior será como o menor. Estando os discípulos conversando durante a ceia, surgiu a questão de qual deles seria o maior. Jesus ouviu-os, pensativo, e quando julgou oportuno disse-lhes: Vocês veem que aqui na terra os poderosos são chamados os maiores e tem quem os sirva. No reino dos céus não é assim. Lá,
Quem quiser ser o maior deverá esforçar-se por ser o menor, servindo a seus irmãos. Também vocês, continuou Dona Lina, dirigindo-se a nós, se quiserem ser grandes diante de Deus, aprendam a servir a todos os que os procurarem, a servir a todos os pobrezinhos necessitados. 99. Pedro é avisado. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe: Pedro, diante do que me vai acontecer, você fraquejará na fé, mas eu fiz orações por você, para que você se fortifique e, uma vez fortificado novamente na fé, você ampare seus irmãos. Resolutamente Pedro respondeu-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo até a morte. Pedro, disse Jesus, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. 100. As últimas instruções de Jesus a seus discípulos. Terminada a ceia, já à noite, dirigindo-se para o Monte das Oliveiras onde costumava pernoitar, Jesus deu estas últimas instruções a seus discípulos. Dentro em pouco partirei deste mundo, mas um novo mandamento lhes dou e é que vocês se amem uns aos outros, como eu os amei. E se vocês se amarem uns aos outros, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Não se perturbem jamais, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou na frente para lhes preparar o lugar, para que, os que me amam e seguem meus ensinamentos, estejam sempre comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Se vocês me amarem, guardarão os meus ensinamentos. Não deixarei vocês órfãos, rogarei ao Pai e Ele lhes mandará outro Consolador, o Espírito da Verdade, que lhes ensinará muitas outras coisas e relembrará todas as minhas palavras. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não tenham medo de nada. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Vocês são as varas que dão frutos em mim. Dona Lina ainda por algum tempo continuou repetindo as últimas instruções de Jesus, depois nos disse da belíssima prece que ele fez por seus discípulos. Estávamos todos emocionados. Ela falava com tal suavidade, que suas palavras nos tocavam no íntimo do coração. Por fim, fizemos a prece e fomos para casa trazendo em nossa alma a visão espiritual de Jesus. 101. Jesus em Getsemane. Uma certa tristeza nos invadia à medida que os dias passavam. Aproximava-se o reinício das aulas e com ele a partida de Dona Lina. Notávamos que os preparativos se faziam, embora vagarosos. Pela porta do quarto, entreaberta para a sala de jantar, víamos que as malas começavam a ser feitas, para não ficar tudo para a última hora, como dizia Dona Leonor. E Dona Ninhas apressava o mais que podia as obras do asilo, para que houvesse tempo de Dona Lina inaugurá-lo, e todos os dias dava-lhe conta do andamento das coisas. Tratavam agora da mobília, uma mobília simples mas boa, afirmava Dona Ninhas. Nossa tristeza mais aumentou, quando uma noite Dona Lina nos disse: Vamos entrar na parte dos sofrimentos que Jesus suportou, ele será preso e crucificado. A ingratidão dos homens está para cair com todo o seu peso sobre aquele que veio trazer a luz ao mundo. E notando que os semblantes se anuviavam, apressou-se a acrescentar: Mas não se aflijam. Logo em seguida virá a ressurreição gloriosa, pela qual Jesus nos prova que a morte não existe. E como ele, nós também, após a morte do nosso corpo, reviveremos felizes no reino de Deus. Havia nos subúrbios de Jerusalém aprazíveis recantos, chácaras, pomares, vilarejos, onde Jesus gostava de passar a noite, longe do bulício da cidade grande. Ali descansava em paz, refazendo suas forças para o trabalho do dia seguinte. Uma ocasião, como costumava, foi para o Monte das Oliveiras em Getsemane, e seus discípulos o seguiram. O que quer dizer Getsemane, Lina? Perguntou o Senhor Antônio. Getsemane é formada de 2 palavras hebraicas e quer dizer lugar onde se faz azeite. Mas como a senhora sabe, Dona Lina? Exclamou Juquinha. Sei porque estudo. Estudem e saberão. Chegando àquele lugar, Jesus pediu a seus discípulos que orassem. Afastou-se deles, ajoelhou-se e orou dessa maneira: Pai,
Se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus orava e se agoniava, porém orava intensamente, e a seu lado apareceu um anjo de Deus que o confortava. Como vocês veem, ele percebeu que tinha chegado a hora de seu sacrifício, e sentindo-se fraco, pediu forças ao Pai, para não falhar no momento supremo. Havia mesmo necessidade de seu sacrifício, Lina? Perguntou Dona Leonor. Não podemos penetrar todos os desígnios de Deus a respeito de seus filhos, titia. Mas certa vez Jesus se comparou a um grão de trigo. Se o grão de trigo não suportar o sacrifício de ser plantado no seio escuro da terra, não haverá colheita. Assim Jesus, com o seu sacrifício, exemplificou sua doutrina até o fim. Além disso, não poderia dar-nos algumas lições só possíveis mediante o seu sacrifício e sua doutrina se perderia. Com o exemplo de sua morte e de sua ressurreição é que os discípulos ganharam ânimo inquebrantável para espalharem pelo mundo os seus ensinamentos, nascendo desse movimento o cristianismo, ou a doutrina do Cristo. Depois que Jesus sentiu-se fortificado pela oração, achegou-se a seus discípulos e achou-os dormindo, acordou-os, dizendo: Levantem-se e orem para não caírem em tentação. 102. Jesus é preso. Estava Jesus ainda falando, quando surgiu uma multidão, na frente da qual vinha Judas, um dos seus 12 discípulos. Judas aproximou-se de Jesus e deu-lhe um beijo na face, indicando desse modo que era aquele que deviam prender. Jesus percebeu a traição e disse-lhe: Judas, é com um beijo que me traz? Os discípulos, vendo o que ia suceder, esboçaram uma leve resistência. Mas Jesus os proibiu, dizendo: Basta. E dirigindo-se Jesus aos sacerdotes e guardas do templo que o tinham vindo prender, disse-lhes: Vocês vieram prender-me armados de espadas e varapaus como se eu fosse um salteador. No entanto, todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não estenderam as mãos contra mim. Uma judiação! Exclamou a Joaninha. E Judas, o que aconteceu a Judas? Judas depois arrependeu-se muito do que tinha feito, foi ao templo e atirou o dinheiro ao rosto dos sacerdotes, declarando que Jesus era inocente. Mas os sacerdotes não quiseram ouvi-lo. 103. Pedro nega Jesus. E prenderam Jesus e o levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro, querendo saber o que fariam com o mestre, seguiu de longe. E os outros discípulos, Dona Lina? Perguntamos. Todos fugiram. Acenderam uma fogueira no meio do pátio e Pedro sentou-se entre os que se aqueciam ao pé dela. Passou uma criada do sumo sacerdote, viu e disse, apontando-o: Este também estava com ele. Mulher, não o conheço, negou Pedro rudemente. Oh! Exclamou a Joaninha. Bem que o mestre avisou. De nada valeu o aviso, continuou Dona Lina. Pedro teve medo de ser preso também. Não demorou nada e um outro, reparando nele, disse: Você também é um deles. Homem, não sou, gritou Pedro. Segunda vez que o nega, falou Juquinha. Continuaram aquentando-se ao fogo e quase uma hora depois, um outro afirmou: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro ficou nervoso e respondeu: Homem, não sei o que você diz. Nem bem acabou de falar, cantou o galo. Jesus estava preso numa sala ao lado, que dava para o pátio, e contemplava-o compadecido de sua fraqueza. Como que tocado por aquele olhar, Pedro voltou-se, viu o mestre e lembrou-se de suas palavras: Hoje, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro abaixou a cabeça envergonhado, sentindo uma funda dor no coração, saiu do pátio e chorou amargamente, arrependido. Coitado de Pedro! Exclamou João André. Mas também porque ele ficou ali exposto àquelas tentações. Já que ele nada podia fazer, devia ir-se embora, falou Dona Leonor. No caminho da espiritualidade que todos nós estamos percorrendo sob a inspiração de Jesus, precisamos ter muito cuidado para que também nós não neguemos o Mestre, pelo nosso desrespeito a seus ensinamentos, concluiu Dona Lina, convidando-nos a orar.
finalizando assim a narrativa. 104. Jesus perante o Sinédrio. Esqueci-me de lhes dizer que o Sr. Manuel, lembram-se, vinha de vez em quando ouvir Dona Lina, e trazia um pacote de balas que repartia entre todos nós. Nessa noite ele veio e Dona Lina continuou sua história assim. Os homens que vigiavam Jesus, puseram-se a judiar dele, vendaram-lhe os olhos e davam-lhe socos no rosto dizendo-lhe que adivinhasse quem foi. Mas isso não se faz a nenhuma criatura, exclamou o Sr. Manuel. E não se faz mesmo, confirmou Dona Lina. Logo que amanheceu, ajuntaram-se os escribas, os sacerdotes e os anciões do povo e o conduziram ao seu tribunal, chamado Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal ou Conselho Supremo dos antigos judeus, composto de sacerdotes, de velhos e de escribas. Lá chegados, perguntaram a Jesus: És tu Cristo? Vamos, dize-nos. Ao que lhe respondeu: Se eu lhes disser, vocês não acreditarão e também não me soltarão. Mas de agora em diante, estarei sentado à direita do poder de Deus. Todos então lhe perguntaram: Então logo tu és o Filho de Deus? Vocês dizem que eu sou, respondeu-lhes Jesus. Ele está blasfemando. De que provas mais necessitaremos? Pois nós mesmos ouvimos de sua boca. Mas que tolos! Exclamou o Juquinha. Pois todos nós não somos filhos de Deus? Ele é o Pai de todos. Claro. Mas os sacerdotes queriam condenar Jesus de qualquer maneira, porque não gostavam das verdades que ele lhes dizia. Não é, Lina? Falou Dona Leonor. Realmente, assim era, titia. Jesus não poderia escapar das mãos deles, a não ser que traísse a missão grandiosa que o trouxera à terra. 105. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Vocês sabem que os judeus naquela época estavam sob o domínio dos romanos. Portanto, só os romanos é que podiam aplicar a pena de morte. O governador romano da Judéia era Pôncio Pilatos, como lhes disse no começo. Por isso foi a Pilatos que levaram Jesus. Lá chegando, acusaram-no dizendo que ele pervertia o povo, proibia dar tributos a César e afirmava ser Cristo, o rei. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu-lhe Jesus. Pilatos dirigiu-se aos sacerdotes e ao povo e disse-lhes: Não acho culpa neste homem. Mas os sacerdotes insistiram dizendo: Ele alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E como a Galiléia estava sob o governo de Herodes, mandou-o para ele, pois Herodes naqueles dias também estava em Jerusalém. Pilatos queria ver-se livre daquele julgamento, não é, Lina? Perguntou o senhor Antônio. De fato, titio, os romanos em seus julgamentos respeitavam muito as leis, e não condenavam sem provas. Herodes quando viu Jesus ficou muito contente, porque há tempos que desejava vê-lo. Herodes ainda não tinha visto Jesus. Perguntou João André. Não. Jesus convivia com os pobrezinhos, com o povo, com os servos, com os escravos. Herodes vivia em seu palácio suntuoso, quando saía à rua era num carro luxuoso e cercado de centenas de guardas. Desse modo, como ele poderia ver Jesus? Era desejo de Herodes ver Jesus, fazer algum grande milagre em sua presença. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada fez e nada respondeu. E Herodes desprezou-o, zombou dele, vestiu-o com um manto vermelho e mandou-o de volta para Pilatos. Pilatos apresentou Jesus ao povo e aos sacerdotes dizendo: Vocês me trouxeram este homem acusando de perverter o povo. Examinei-o em frente de vocês e não pude encontrar nele nenhuma culpa de que o acusam. Mandei-o a Herodes e também Herodes nada achou nele digno de morte. Vou castigá-lo e depois soltá-lo. Mas se o próprio Pilatos viu que Jesus era inocente, para que castigá-lo antes de soltá-lo, Lina? Perguntou o senhor Antônio. Pilatos queria ver se por esse meio abrandava aquele povo, induzindo-o a deixar que Jesus fosse posto em liberdade, titio.
Havia na cadeia um ladrão famoso e criminoso chamado Barrabás. Era costume pela festa da Páscoa, as autoridades romanas darem liberdade a um preso que o povo pedisse. Compreendendo que Pilatos queria libertar Jesus, os sacerdotes persuadiram o povo que reclamasse a liberdade de Barrabás. E o povo em altas vozes exigiu o perdão de Barrabás e a condenação de Jesus ao suplício da cruz. Vendo que nada conseguia, Pilatos soltou o ladrão e entregou Jesus aos sacerdotes para que fizessem dele o que quisessem. E Jesus foi condenado pelo Sinédrio a morrer na cruz. Explique-nos o que era o suplício da cruz, Dona Lina, pediu Antoninha. A morte na cruz era reservada apenas aos escravos, ladrões, salteadores e criminosos. Consistia em pregarem o condenado em duas traves em forma de T e ali o deixavam morrer. Uns condenados, os fortes, resistiam mais, havendo exemplos de condenados resistirem até 8 dias, os fracos resistiam menos, morrendo mais depressa. Depois de mortos, se ninguém reclamasse o corpo, ficavam lá apodrecendo. Foi esse o gênero de morte que destinaram a Jesus, como se fosse um criminoso vulgar. Espalhando-se o cristianismo pelo mundo, o suplício da cruz foi abolido. Colocaram uma cruz às costas de Jesus e o levaram para ser crucificado numa colina, fora da cidade, chamada Gólgota. O próprio condenado era obrigado a levar sua cruz. Grande multidão de povo foi assistir ao suplício e de caminho obrigaram um homem a ajudar Jesus. E seguia mais 2 malfeitores para também serem crucificados. Paremos aqui por hoje. Vamos orar pedindo a Jesus que nos dê forças para carregarmos também nossa cruz, com muita paciência e sem revolta. E pronunciando belíssima prece, Dona Lina mandou-nos para casa, ficando apenas o Sr. Manuel conversando com o Sr. Antônio. 106. A crucifixão. Como eu lhes contava ontem, prosseguiu Dona Lina, levaram Jesus ao Monte Calvário, ou Gólgota, e lá o crucificaram entre 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. A roupa dos condenados pertenciam aos soldados romanos, os quais sortearam entre si as vestes de Jesus. Os sacerdotes, o povo, e os fariseus zombavam dele, os soldados riam-se e lhe davam vinagre para beber. No alto da cruz, Pilatos mandou colocar um cartaz com os dizeres: "Este é o Rei dos Judeus." Jesus, apesar do sofrimento atroz, olhou compadecido para aquela multidão insensata, e rogou a Deus por ela, dizendo: "Pai, perdoai-os a todos, porque não sabem o que estão fazendo." E pelas 3 horas da tarde, houve um grande temporal, acompanhado de trovões, relâmpagos e tremores de terra. E Jesus clamou em voz alta: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." E morreu. O comandante dos soldados, vendo o que tinha acontecido, exclamou: "Na verdade, este homem era um justo." E toda a multidão tristemente arrependida voltou para a cidade. Estávamos muito comovidos, Joaninha chegou mesmo a soluçar. Mas Dona Lina continuou com voz mais alegre. 107. O sepultura de Jesus. Havia um homem bondoso em Jerusalém chamado José, era natural da Arimateia, uma cidade da Judéia, o qual ouvira Jesus ensinar, e como compreendeu que lhe pregava a verdade, ficou gostando muito dele. Esse homem foi pedir licença a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus e dar-lhe sepultura digna. Pilatos consentiu e José de Arimateia desceu o corpo, lavou bem, perfumou-o, envolveu-o num lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha, de sua propriedade, e que nunca tinha sido usado. Os discípulos e algumas mulheres que também seguiam Jesus observavam tudo de longe. E seguindo José de Arimateia viram onde sepultaram Jesus. "Por que os discípulos não foram reclamar o corpo, Dona Lina?" perguntou Antoninha. "De medo de serem presos. Isto se passou na sexta-feira. Voltaram depois do sepultamento e as mulheres prepararam ungüentos para perfumarem o corpo de Jesus. Como no dia seguinte era sábado, nada fizeram, observando o repouso de acordo com a lei." 108. A ressurreição. Logo no domingo, muito de madrugada,
As mulheres se dirigiram ao sepulcro, levando os perfumes que tinham preparado. Qual não foi o espanto delas ao verem a pedra que tapava o sepulcro removida, o sepulcro aberto e vazio, vocês não podem imaginar. O corpo desaparecera. Estando elas ainda muito admiradas e espantadas e perguntando umas para as outras o que poderia ter acontecido, apareceram-lhes dois anjos vestidos de luz resplandecente. Ficaram com mais medo ainda, mas os anjos lhes disseram: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vocês não se lembram de que muitas vezes ele lhes disse isso na Galileia: convém que eu seja entregue nas mãos dos homens pecadores, que eu seja crucificado e que eu ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram e voltaram do sepulcro para onde os discípulos estavam escondidos e contaram-lhes tudo o que tinha acontecido. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana de Cusa, e Maria, mãe de Tiago. Os discípulos não acreditaram, pensavam que elas estavam loucas. Pedro criou coragem, correu ao sepulcro e só viu o lençol no qual José de Arimateia tinha envolvido Jesus. De nada adiantou aos sacerdotes terem feito morrer Jesus, não é, Dona Lina? Falou a Joaninha já consolada. Jesus com sua morte presenciada por todos, e depois aparecendo vivo a todos, quis provar-nos que a morte não existe. Como ele, nós também ressurgiremos felizes no reino de Deus, se seguirmos seus ensinamentos. 109. Jesus se apresenta aos discípulos. Ainda durante 40 dias Jesus permaneceu entre seus discípulos. Pedro foi um dos primeiros que o viu, e depois outros dois que iam a caminho da aldeia de Emaús. Jesus a estes dois explicou por que tudo aquilo tinha acontecido, que era para que se cumprissem as profecias a seu respeito, a fim de que a humanidade, seguindo seus ensinamentos, transformasse a terra num verdadeiro reino dos seus e não temesse a morte. E um dia, depois de tê-los exortado a que espalhassem seus ensinamentos pelas nações da terra, Jesus abençoou-os e na vista deles subiu para os céus. E os discípulos, cheios de alegria e de coragem, voltaram para Jerusalém e daquele dia em diante se puseram a pregar o Evangelho a todas as criaturas. Aqui Dona Lina terminou sua história. Ela ainda ficou conosco mais alguns dias, porém com os preparativos da partida, não teve tempo de nos contar nenhuma outra. Na tarde de um domingo, cheio de sol, fomos com ela inaugurar o asilo que Dona Aninhas construíra. Quase todas as famílias da vila compareceram e assim havia muita gente. Abrigados, já havia alguns pobrezinhos que perambulavam pelas ruas e que agora tinham onde repousar o corpo cansado e envelhecido. Dona Lina, antes de cortar a fita do portão, pediu que todos acompanhassem numa prece a Jesus. Ela fez uma prece tão comovente que nossos olhos se encheram de lágrimas. E no dia seguinte, de manhãzinha, o trole do Senhor Anselmo levou-a embora. Fim.